Olá, queridos. Chegamos aí ao 18º dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e está sendo uma grande bênção. Amém? É difícil o jejum, né? Mas amém. Vamos caminhando, nós vamos chegar até lá. Amém? Essa é a ideia, né? Que a gente consiga realmente se conectar em Deus, porque esse é o propósito do jejum. Amém? É um caminho também de você ficar sintonizado com Deus. E a ideia, né, desses vídeos e do manual que eu passei é que você não se disperse no meio do caminho. Amém? Durante esse longo período aí como pastor, né, já estabelecemos muitos jejuns. Mas eu sempre percebia, eu fui percebendo que as pessoas no meio do caminho iam se tirando o foco, né, ia desanimando, desistindo. E o manual e esses vídeos faz com que você, peraí, eu tenho um compromisso, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, que é chegar nesse jejum. Nossa, apóstolo, eu não comecei ainda. Não, começa a partir de hoje. Amém? Entra aí, vamos embora, irmão. Entra no barco aí e nós vamos chegar lá nesse propósito. E o tema central é edificando o templo do Senhor. Amém? Estamos aí orando e jejuando para que a prefeitura aprove o nosso projeto da construção da sede própria e também Deus envia os recursos para essa construção. Amém? Esse é o objetivo central. E, ao redor dele, edificando o templo também espiritual. Então, nós estamos vendo aqui vários temas, amém? Dentro desses 40 dias. Estão vendo piso, janela, estrutura, telhado, parede, tijolo, cimento. Tudo isso faz parte de uma construção. E, dentro da sabedoria da palavra de Deus, né, nós podemos, então, aplicar isso também na nossa vida pessoal. Então, que ao final desses 40 dias, o Senhor realmente consiga construir dentro de você algo muito sólido, algo muito firme, amém? O teu amadurecimento, o teu crescimento, as suas raízes possam estar mais profundas, porque é algo inevitável. Oração, jejum, leitura da palavra e ouvir a palavra, isso traz uma edificação muito grande para o nosso interior. Amém? Então, como pastor, já estou feliz de saber que estamos todos os dias em contato com Deus, com a palavra, com o jejum, com a oração. Amém? E o tema de hoje está ligado aos dons espirituais. Isso é tremendo. Amém? E eu coloquei estrutura, né? Porque os dons espirituais realmente é o que dá estrutura ao crente. Os dons espirituais são os talentos, né, que são distribuídos aí pelo Espírito Santo com muita sabedoria. E esses dons, eles têm a função também de nos capacitar a servir a Deus e ao próximo. Amém? Então, quantas vezes, né, Deus já te chamou para a obra, para o ministério, para você fazer a obra dele, e quantas vezes você se sentiu incapaz, impotente, nem digno de participar disso. E deixa eu te dar uma boa notícia, todos nós sentimos isso. Amém? Porque essa é a nossa realidade. Nós não somos nada mesmo sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem esses dons espirituais. Somos tudo isso aí, incapaz, impotente. E é por isso que Deus, então, deu o seu Espírito. Então, quando você entende, né, a função dos dons espirituais, quando você entende a essência dele, nunca mais você vai bloquear aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. O medo, a insegurança, né, todas essas sensações e pensamentos aí faz parte até da batalha espiritual, porque o inimigo vai usar isso para parar você. Mas aí que entra a nossa fé. Amém? Nós cremos em Deus, cremos na sua palavra e cremos também que os dons espirituais vão me capacitar para fazer aquilo que eu não sou capaz mesmo. Nem eu, nem você, querido, somos capazes de nada. Mas quando o Espírito Santo ele é ativado na nossa vida, aí é uma outra história. Aí a coisa muda de cenário. Amém? E dentro dessa construção, é importante que você deixe o Espírito Santo te usar.
Eu coloquei aqui, ó, 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Paulo fala aqui, né, sobre os dons espirituais, e ele fala que é dado a cada um. Então, em você já está o Espírito Santo. E ele quer dar a você esse talento. Ele quer se manifestar na tua vida. E quando essa manifestação ela acontece, é impressionante, a sua vida é transformada. E de repente você começa a fazer coisas que você achava que nunca ia conseguir. E vem aquela surpresa, nossa, eu consegui. Nossa, eu falei isso, eu senti isso, eu estou vendo isso. Os dons espirituais vão ativar aí os 5 sentidos da tua vida. Visão, paladar, olfato, tato. E porque são através dos 5 sentidos que o Espírito se manifesta. Amém? E visando o quê? Né? O teu próprio bem e o bem da obra de Deus. Eu costumo falar, né, na igreja lá, por exemplo, faz tempo já que eu tive uma visão lá, e é como se eu estivesse por cima da igreja, e a igreja, né, aquela caixa, ela virou uma caixa de ferramenta. Essas de inox aí que a gente usa. E a mão de Deus abria assim, né, o telhado da igreja, como se fosse a caixa, a tampa da caixa, e eu conseguia ver as pessoas dentro da igreja, em formas de ferramentas. Muito louco. Então tinha alicate andando, tinha martelo andando, tinha chave de fenda, chave Phillips, várias ferramentas. E o Espírito começou a ministrar no meu coração. É assim que eu olho a minha igreja. É assim que eu vejo cada um. Quando o meu Espírito atua na vida de alguém, ela se transforma numa ferramenta. O meu poder aperfeiçoa a pessoa e capacita ela. Então, cada um de nós aqui já recebemos um dom, um talento. Cabe agora a você ter esse relacionamento com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, que tipo de ferramenta eu sou? Eu sou um martelo? Né, que tem pessoas que têm a pegada forte ali, né? Isso é um martelo, uai. É para isso mesmo que serve o martelo. Eu sou o prego, eu sou o alicate. Quem eu sou? Eu sou o bisturi, eu sou aquele aparelhinho que põe no coração da pessoa para ouvir o barulho ali. O que eu sou? Porque cada um de nós fomos chamados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, para exercer com excelência aquilo que Ele tem derramado sobre nós. Amém? Em 1 Coríntios 12, versículo 4, fala o seguinte, ó: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Isso é tremendo, querido. Então, isso comprova o que eu acabei de falar. Há vários tipos de dons. E cada um de nós aqui, fazemos parte dessa variedade. E, apóstolo, então como que eu descubro, né, o meu dom? Só tem um caminho, querido. Quando você aceita o desafio. Não, primeiro eu vou pensar, eu vou orar para saber que dom eu tenho, para depois eu me envolver. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque você tem que agir pela fé. Amém? Mesmo reconhecendo que você é incapaz, mesmo reconhecendo tudo isso, você tem que agir pela fé. Isso agrada a Deus. E glorifica o nome do Senhor. Porque é assim, ó, Deus, eu não sou nada. Mas no Senhor eu posso todas as coisas. Então, eis-me aqui. Me usa, Senhor. Ativa os dons espirituais na minha vida. Porque eu preciso. Eu quero te agradar, eu quero participar dessa grande bênção que é ser usado pelo Senhor. Amém, querido? E isso é tão tremendo, né? Porque o Espírito é o mesmo e os dons são variados. Por aí você tem uma noção do poder que há sobre o Espírito Santo. A capacidade que ele tem de olhar para você e liberar um dom sobre a tua vida. E não só liberar, né? Ele entra junto. Ele te dá um dom e ele participa disso com você. Porque ele entende que nós precisamos do dom que ele tem e precisamos dele para ativar esse dom. Então, ele
ele é completo na minha vida e na sua vida. É ele que vai agir, é ele que vai atuar, é ele que vai te capacitar, é ele que vai te dar graça, é ele que vai te dar sabedoria, é ele que vai fazer todas as coisas. A sua única preocupação fica ali apenas em aceitar o desafio e começar a cultivar esse relacionamento com Deus. Quanto mais você se envolve com Deus, coisas tremendas você vai fazer. Isso está na palavra, né? Daniel fala o seguinte: o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Amém? Então, quanto mais eu me envolvo com Deus, mais eu sei o que ele pode fazer. Quanto mais eu me envolvo com Deus, mais poder eu tenho, porque ele é a fonte de todo poder, ele é a fonte de toda ação. Então, é até meio lógico isso. Se eu me envolvo com ele, eu tenho mais desse poder sobre mim. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei o que ele pode fazer e mais capacitação eu tenho. Não é por isso que as pessoas falam para você, mas você não sai da igreja, é só igreja. É claro, porque lá está a fonte. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero a cada dia crescer, eu quero a cada dia mais ampliar, né? Eu como pastor, eu quero a cada dia buscar mais a Deus para trazer um alimento fresco para a tua vida, uma revelação de Deus, palavras que realmente venham de encontro com o teu coração e tragam uma transformação. E isso não é de mim, isso é o Espírito Santo que me capacita para isso. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que aperfeiçoar os talentos de Deus na minha vida. Porque é um trabalho em equipe. Ele ativa o poder e você agora vai trabalhar esse poder dentro de você. Então, conforme você vai trabalhando, você vai exercitando os dons, isso vai trazendo para você uma experiência, uma capacitação. É algo sobrenatural, queridos. É algo sobrenatural e você precisa se envolver com isso. Você precisa, dentro da edificação do templo, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental. E o fogo dele, a presença dele, a unção dele, sabe, a capacidade que ele tem, agora começa a fazer parte da sua vida também. E de repente ali, né, você está numa situação maluca lá, e o Espírito Santo vem e te capacita, te dá sabedoria, te dá graça, e você ultrapassa tudo aquilo e olha para trás e fala, meu Deus, como que eu consegui isso? Né? Por causa dos dons espirituais. E Deus quer que você tenha esse tipo de experiências, queridos. Amém? Em 1 Pedro 4:10, fala o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Então, vamos entender esse texto aqui. Cada um exerça o dom. Então, eu preciso exercer. O Espírito Santo também tem expectativa. Qual a expectativa do Espírito? Que o dom que ele te deu comece a ser exercido. Então, peraí, aqui está dizendo, né? Talvez um, quem sabe um. Aqui, cada um. Então, é uma palavra direta para a tua vida. É sua responsabilidade agora descobrir o dom e exercer esse dom, porque é um propósito. Nós não estamos aqui na terra à toa. Você não pode ser um crente que fica parado aí sem fazer nada, porque você está fora da palavra de Deus. De alguma forma, você tem que exercer o dom e o talento que ele já colocou, não é quem sabe um dia, não, já está na tua vida o dom e o talento. E é sua responsabilidade exercer esse dom. Você não pode ser omisso, você não pode ficar longe disso. Pelo contrário, querido. Aquele sacrifício na cruz, todo o processo de Cristo, tudo que Deus fez, não pode parar em você. Isso chega até a ser egoísmo. Ah, mas eu sou tímido. Então, se vira. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E quando a Bíblia fala isso, não é para colocar medo. Não, é para que você tenha uma posição, uma reação positiva. Não, peraí, se os tímidos não vão entrar, então eu preciso parar com essa timidez. A palavra de Deus nunca é lançada para você recuar ou ter medo. Não, a palavra de Deus é para você acordar, é te dar um choque e você acordar para a vida. E você então começar a fluir dentro do que é a sua obrigação. Não se omita, não se esconda, não se desvalorize. Não faça isso. Porque você está
assim, impedindo, né, que Deus use você para que o evangelho chegue, para que alguém seja curado, liberto, tocado pelo poder de Deus. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Querido, nós acabamos de ler aqui que há vários tipos de dons. E Deus é inteligente. Deus não é burro. Ele sabe, porque ele te fez. Ele sabe como você se move. Ele sabe, né, das suas dificuldades, das suas limitações. Você acha que ele não sabe? Então ele não vai te dar algo só para você ficar triste, encurralado ali, constrangido. Não, ele sabe o dom que ele te deu. Agora, você tem que fazer a sua parte. Então para de se esconder, para de fugir, para de omitir. Libera, se libere para Deus, para que esses dons espirituais possam fluir. Amém? Eu estou sentindo algo de Deus aqui, sabe? De trazer um estudo sobre os dons espirituais. Amém? Eu vou fazer isso. E vou estar enviando aqui. Amém? Pequenas porções, mas para que você se intere disso. Tem pessoas, querido, que o dom dela não é aparecer em cena. Por exemplo, as pessoas que têm um dom de contribuir, sabe como é que elas fazem? Pastor, está aqui, ó. Isso aqui é para a construção da igreja, mas por favor, eu não quero que fale, eu não quero nada disso. Não quero que divulgue, porque eu já entendi que esse é o meu chamado. Eu sou de bastidor. Então tem pessoas, queridos, que nunca vai aparecer em cena. Só que eles fazem mais para Deus do que aqueles que estão no altar, cantando, pregando, as estrelinhas que tem por aí. E é um dom. Amém? Quando Deus fez o tabernáculo, pediu para Moisés fazer o tabernáculo, ele falou o seguinte: olha, eu preciso de pessoas que costuram, que saibam trabalhar com ouro, que saibam construir uma cerca, que saibam pintar, que saibam fazer o óleo de mirra, os vários tipos de óleos. Olha, eu preciso de cozinheiras, eu preciso de pastores mesmo que cuidem de animais. Olha, eu preciso de alguém que saiba trabalhar com verduras, com legumes. Cada um tinha o dom. E quando todos eles se juntavam, aí o milagre acontecia. Quando você não permite o Espírito Santo te usar, você está atrapalhando o milagre. E Deus precisa de você. Amém? Então aqui, ó, cada um exerce o dom que recebeu. Amém? Então, já recebemos esse dom para servir os outros. Amém? Então é para servir. Esse dom é para servir. Deus vai te usar como um grande garçom. Apóstolo, por que você está falando isso? Porque tem pessoas que pegam o dom e usam para si. Tem os egoístas que não querem fluir e tem os egoístas que querem só para si. Não. O dom é para servir as pessoas, não servir a si mesmo. E o próprio Jesus falou assim: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então esse é o grande papel. Sabe o que nós somos? Os melhores garçons da terra, porque nós temos o melhor pão, a melhor água, o melhor alimento, nós temos as ferramentas. Então nós somos os excelentes garçons de Deus nessa terra. E você, com muita elegância, então você vai lá servir as pessoas através do dom que o Senhor te deu. Amém? E ele continua falando aqui, administrando fielmente a graça de Deus. Ou seja, eu preciso ser fiel a Deus, fiel à sua palavra. Amém? O que é a graça de Deus? É um presente imerecido. Então, esse dom e esse talento que nós recebemos, nós nem merecíamos receber. Mas o que Pedro está dizendo aqui? Peraí, eu não merecia. Já que eu recebi esse talento, eu tenho que administrar ele fielmente. Então, eu tenho que ser uma pessoa realmente fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel à família. Amém? Porque agora eu vou... Pode perceber, amado, numa festa, os mais visados eles são os garçons. São os mais procurados. Agora você imagina, pensa em um garçom mal educado, né, que maltrata as pessoas, com a roupa toda suja, né, o cara vem te servir com aquele cigarro na boca lá e soltando fumaça na tua cara, o bêbado,
sabe, um cara inconveniente que vem ali. Não. E por isso que a palavra de Deus ela vai nos transformando, para que a gente seja aqueles garçons, né, aquela garçonete, com elegância, com excelência. Amém? Por isso que ele fala de administrar bem, fielmente, esse presente que foi dado. Cuida bem dessa coisa preciosa. Os dons e talentos, queridos, são diamantes. E infelizmente eu vejo pessoas jogar fora. Elas jogam fora os talentos e os dons espirituais. Aquilo que foi conseguido com tanta graça, sabe, com tanto sacrifício, né, que foi o sacrifício de Cristo. E ele falou, olha, eu morri, ressuscitei, agora eu preciso subir, porque lá do céu eu vou mandar um presente para vocês, que é o meu Espírito. Amém? E para encerrar, ele fala aqui, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então Deus vai usar você do jeito que você é, com a sua natureza, com o seu temperamento, sabe, do seu jeitinho. Você não tem que mudar nada da sua vida, a não ser, claro, né, você vai mudar com relação ao pecado, mas o seu jeito de ser. Isso não seria muito incoerente da parte de Deus, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de dar risada, eu gosto de brincar, gosto de contar piadas, claro, né, convenientes, mas, peraí, agora não adianta alguém chegar para mim e falar, oh, para com isso, né, você tem que ser assim, 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 assim. Eu falo, mas eu não estou entendendo, Deus me fez assim, e agora ele vai mudar o que ele mesmo fez? Não tem sentido, né? Tem uns que são mais sérios, e Deus precisa dessas pessoas, das sérias, das brincalhonas, das choronas, né? Aquela que abraça e já está chorando, se comove facilmente. Nossa, mas que pessoa chorona. Deus precisa dela. Deus precisa dela. Porque tem pessoas que só precisa que alguém chore com elas. Não precisa ficar apontando o dedo na cara, não. Precisa que chore ali. Agora tem pessoas que precisa, né? Que aponta o dedo, que fala, que briga. Tem pessoas que procuram, pastor, briga comigo. Eu preciso de uma palavra de exortação. Seja firme aí, não tenha medo não vou sair da igreja não. Desce a lenha aí, que eu tenho que aprender. Pastor, me corrige. Alguns, pastor, eu vim aqui só para falar, não quero ouvir nada, deixa só eu falar. Então tem que ser alguém que seja um bom ouvinte, né? Das palavras. Enfim, são as múltiplas formas. Amém? De Deus nos usar. Amém, queridos? Então eu quero orar por você agora e pedir, né, que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. Que você consiga, sabe, exercer o chamado de Deus. Consiga se abrir para que o Espírito Santo entre. Querido, eu vou te falar uma coisa. Você sabe quem recebe mais? Somos nós. Quando eu me abro, né, para que o Espírito Santo me use, ele vai ter que passar, eu costumo falar, né, que nós somos os canudinhos de Jesus. Amém? Quando você toma um suco, um refrigerante, um creme, né, com um canudo, dentro do canudo fica lá, né, uma porção de refrigerante, uma porção de água, uma porção de creme, fica dentro do canudo, porque ele está sendo usado e está passando um conteúdo dentro dele. Quando o Espírito Santo nos usa como canudinhos dele, dentro de nós também fica parte dele, parte da unção. Quando ele se move por nós, fica partes dele, fica unção em nós. Então, nós acabamos sendo muito mais abençoados do que as pessoas estão recebendo. Mesmo que a pessoa fale para você assim, olha, aquilo que você falou, a tua oração, olha aquele abraço que você me deu, olha aquele sorriso, aquele olhar, aquela palavra, sabe, aquilo ali, olha, cara, como fez uma diferença na minha vida. Você fala assim, nossa, mas eu nem lembro que eu te falei naquele dia. Porque não foi você mesmo, foi o Espírito Santo. Mas quando isso acontece, né, quando rola tudo isso aí, vem sobre nós uma alegria, uma satisfação tão grande. Queridos, eu não consigo expressar em palavras como é ser usado pelo Espírito Santo. Não tenho palavras para expressar porque não dá. É uma sensação maravilhosa. E você está perdendo tempo, você está deixando de viver
essas experiências. Você está deixando de viver tudo isso por causa de medo, por causa de insegurança, de sentimento de incapacidade. Não, não faça isso com você. Porque não tem a ver com você. Não tem a ver. Isso é 100% Espírito Santo. Ele só precisa que você se abra e fale assim: Senhor, dentro dessa caixa de ferramenta, quem eu sou? Me usa, pode me usar. Querido, se prepara para uma transformação, para um amadurecimento, para um crescimento espiritual. E, e quando você experimenta isso, no bom sentido, você acaba sendo um usuário. Você fica viciado, no bom sentido, no Espírito Santo. Aí você vai querer mais, você vai querer mais, mais, mais e mais. Né? Aí que vem, né, as palavras: olha que fanática, olha que, nossa, agora ficou religiosa. Não, as pessoas não entendem a alegria e o prazer que é sentir o Espírito Santo, que é sentir a presença dele, que é ser um instrumento na mão dele. Eles não têm noção. E essas pessoas que nos criticam, nos julgam, quando experimentam, fica igualzinho nós. Eu era assim, né? Eu criticava meu primo lá e tal. Hoje eu sou pastor. Né? Hoje eu experimentei do Espírito Santo. E agora eu sou alvo, né, dos julgamentos. Eu julgava, agora eu sou alvo do julgamento. Mas não tem problema. Né? Porque o que a gente sente, o que a gente presencia, é muito maior do que isso. É imensurável. Amém? Então eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, pelo teu filho, pela tua filha. Que o Senhor venha, Pai, nos capacitar através dos dons espirituais, para a edificação nossa e da tua obra e também das pessoas, Senhor. Que os dons espirituais se manifestem nas nossas vidas, Senhor, trazendo a glória do teu nome. Porque é o teu nome que vai ser glorificado, é o Senhor que vai aparecer em cena. Senhor, que a cada passo nós possamos honrar o propósito, né, para o qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para a glória do teu nome. Então, Senhor, queremos glorificar o teu nome em tudo que fazemos. E só conseguimos fazer isso através dos dons espirituais. Então eu declaro agora sobre os teus filhos e filhas a ativação desses dons, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado aí pela sua atenção. Fica firme aí no jejum. Amém? E nossa, tá longe ainda dos 40 dias. Tem muita palavra para a gente receber. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.